Finalmente, final feliz. Jorginho assinou o pré-contrato e você vai saber aqui todos os detalhes da contratação do Flamengo. Jogador fica à disposição antes do esperado. E além disso, tem com essa atualização que eu vou trazer aqui hoje, o caso João Félix fica mais real, fica mais possível e eu vou explicar já durante o vídeo. Tem também o Flamengo adiando a assinatura da compra do estádio e o Flamengo vencendo um processo na justiça contra caloteiros e vai receber uma bolada, uma grana alta. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Tem muita notícia quente do mercado da bola, tem contrato assinado, tem muito mais coisa pra gente falar aqui no vídeo de hoje. Flamengo que treina hoje pela manhã, viaja pra Argentina à tarde para enfrentar o Central Córdoba na quarta-feira à noite. Treino hoje por volta aí das 10h30 da manhã, viagem às 15 horas. E aí o Flamengo deve chegar aí no início da noite lá na Argentina e tem algumas novidades aí. Além disso, o Flamengo treina quinta, treina sexta depois e enfrenta o Bahia no sábado. Essa é a agenda da semana, como a gente trouxe no vídeo de ontem. Mas tem novidade para esse jogo já contra o Central Córdoba, que é uma grande possibilidade do Plata voltar a ser relacionado. Ele estava com dores no joelho, sentindo por conta de um edema ósseo. Ele diminuiu as dores, vai ser reavaliado nesse treino de hoje para definir se ele vai viajar ou não. Outro que é bem provável que viaje, até mais provável do que o Plata, é o Cebolinha, que saiu com dores na partida do fim de semana, mas já praticamente não sente mais dores, vai também ser revisado, reavaliado no treino de hoje, mas ele é até mais provável do que o Plata, também deve viajar. E o Plata também, a equipe médica está bem otimista para que ele possa viajar junto com o grupo para essa partida de quarta-feira em Santiago del Estero contra o Central Córdoba. E tem surpresa com o jogador ficando à disposição antes do esperado. Matias Vinha já está treinando normalmente com bola e a expectativa é que ele já fique à disposição para o jogo de sábado contra o Bahia. Muito antes do esperado, a tendência era ele voltar de vez só no início de junho. E ele já tem essa tendência aí de ficar à disposição no fim de semana. É claro que o retorno dele vai ser gradual, igual ao do Pedro. Talvez até mais conservador, porque a lesão dele foi a mais grave ainda. Foi ligamento e menisco, então talvez seja de bom tom, uma prática melhor ele fazer um retorno até mais gradual, mais lento do que foi o retorno do Pedro. E aí tem uma informação aqui agora, mudando de assunto, de uma análise do Arrascaeta, dizendo que ele tem o melhor desempenho nas 7 primeiras rodadas do Brasileirão desde 2016, com 9 participações em gols, sendo 6 gols e 3 assistências. Ele tem 6 jogos, 6 gols, 3 assistências, totalizando 9 participações em gols, 52 minutos para participar de cada gol e 4 grandes chances criadas. Olha, e ele tá jogando muito mesmo. Arrascaeta parece não ser aquele jogador tão intenso pela forma com que ele se comporta no campo, mas ele é muito decisivo, porque se ele pega a bola e tá com o mínimo de liberdade, sai coisa boa. Então a Arrascaeta é aquele cara que tá lá quietinho, mas na hora que recebe a bola, dificilmente não sai nada de interessante dos pés do uruguaio. Tá jogando muito, fez um golaço apesar da derrota contra o Cruzeiro. Arrascaeta começou a temporada, pelo menos na parte do brasileiro, muito bem. Mudando agora de assunto aqui, vamos falar do Flamengo ganhando um recurso na FIFA
contra o Leixões pela dívida na compra do Verton e o Estrela Amadora pelas compras de Igor Jesus e André Luiz. Os dois clubes portugueses têm 45 dias para pagar a dívida ao Flamengo ou ficarão proibidos de registrar novos jogadores, o famoso transfer ban. E aí os detalhes aqui de cada dívida. Decisão para o Estrela Amadora. Isso tudo trazido pelo Vene Casagrande, tá? Para não deixar de dar a fonte aqui. Estrela Amadora terá que pagar o valor de 2,3 milhões de euros como valor pendente, que é o montante realmente devido, além de juros de 12% por ano, a partir de 1º de novembro de 2024, até a data do efetivo pagamento. Ainda terá que pagar mais 230 mil euros como multa contratual. Então, 2,3 milhões de euros é muita grana, tá? Para quem acha que é pouco, isso aí já deve estar beirando 15 milhões de reais hoje em dia. Ainda mais se a gente juntar com os 230 mil euros, já deve dar aí 2,5 milhões de euros. Vezes 4 dá 10 milhões de reais, vezes 6 já dá 15. Então é até mais de 15 milhões de reais. Muita grana. E aí os pagamentos têm que ser feitos em 45 dias. Caso não aconteça, o clube sofre transfer ban, como eu acabei de falar. Decisão para o Leixões. Tem que fazer o pagamento de 175 mil euros. Esse é menos dinheiro. Em até 45 dias. Caso não aconteça, o clube também sofre o transfer ban por até 3 períodos de registro, ou seja, 3 janelas. A decisão entendeu também que multa e juros não são devidos. Isso para esse caso do Leixões. Então, totalizando aí, o Flamengo tem algo em torno de 2,7 milhões de euros. Isso aí já dá mais de 15 milhões de reais. Muita grana para o Flamengo receber por conta desses dois calotes portugueses, né? E aí, vou mudar um pouquinho de assunto agora. Falar de estádio do Flamengo, que tem uma informação do jornalista Lauro Jardim do Globo, que o Flamengo pediu mais 90 dias para assinar o termo de compra do estádio. E aí, informação do Paparazzo Rubro-Negro, a equipe do Paparazzo apurou que, em um primeiro momento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, gostaria que a situação fosse resolvida logo. Porém, o Flamengo conseguiu convencer o prefeito a ampliar o prazo para assinatura do termo final de compra do terreno. Então, o Flamengo pedindo um pouco mais de tempo, muito provavelmente por conta aí desse impasse com a Naturgy, com essa questão aí de quem vai ser o responsável, vai ser prefeitura, Flamengo, se for o Flamengo em que condições, se vai ter alguma forma de ressarcimento, enfim, todas essas burocracias de bastidores que estão acontecendo devem estar sendo avaliadas antes da assinatura final, inclusive por conta do que eu falei também, do tempo para o Flamengo conseguir arrecadar uma receita maior, arrecadar mais dinheiro. O Flamengo ganha tempo. O BAP não fala abertamente, mas para ele é o ideal postergar sempre que possível esse estádio, porque ele considera o projeto do Landim um pouco aventureiro demais, um pouco arriscado demais. Então, essa é a situação atual do estádio do Flamengo, tentativa aí e aceite, né, de postergar a assinatura em 90 dias. E tem uma outra informação agora interna do clube, que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nessa segunda-feira a alteração no Estatuto Social que formaliza realizações de reuniões híbridas, tanto para o COD quanto para o Conselho Fiscal. COD é o Conselho Deliberativo, né? A medida também regulamenta o formato de votação para as eleições do Conselho Fiscal, bem como para a presidência e vice-presidência do COD, que agora poderão ocorrer de forma remota e presencial. A proposta recebeu 267 votos favoráveis, 71 contrários e 3 abstenções. Vai dar uma democratizada melhor, então acredito que seja benéfico. Pelo menos não consigo, dentro da realidade do Flamengo política atual, que não é aparentemente, pelo menos, tão pesada quanto era um tempo atrás, me parece que não é um passo atrás, não é algo benéfico essa votação aí, essa aprovação dentro do clube.
E agora tem notícia do Léo Dias, tá? No vídeo do Flamengo tem notícia de Léo Dias, mas esse é em relação a Edinaldo Rodrigues, que o negócio tá pegando pro lado dele. Segundo o portal Léo Dias, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, pode cair do cargo a qualquer momento. O mandatário da CBF perdeu o apoio no Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Gilmar Mendes. A falta de cumprimento de acordos, aliado à exposição provocada por polêmicas recentes, os membros da corte se afastaram do grupo de aliados. O presidente da CBF, inclusive, participou de outra polêmica recente. Ele chegou a aprovar a nova cor da camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas recuou após repercussão de suposta camisa vermelha. O uniforme teria as cores coral e preto, emulando uma estampa rubro-negra, e seria a camisa 3. O modelo foi apresentado pela Nike em abril de 24 e aprovado pela CBF em outubro. Então, tá aí rolando nos bastidores uma possibilidade do Edinaldo cair por conta daquelas denúncias de um tempo atrás, já que, segundo essa informação, ele está perdendo um pouco de apoio lá do STF. A informação que eu tenho é essa, vamos continuar acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de novo de Flamengo, falar de Wesley, que segundo o relatório feito pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte, o Football Observatory, o Wesley do Flamengo aparece como o melhor lateral sub-23 fora da Europa. O jogador que está na mira de diversos clubes europeus lidera o ranking, sendo seguido pelo grego Mário Mitaj, do Al Ittihad, e o argentino Elias Baez, do San Lorenzo. Então, o Wesley, não surpreendendo a ninguém, é o melhor lateral fora da Europa. Não à toa, ele é o cara mais visado, mais assediado para a próxima janela. E aí, como a gente já trouxe algumas vezes, expectativa aí do Flamengo embolsar pelo menos 40 milhões de euros com a venda do lateral. E agora a notícia que todo mundo está esperando há meses. Vai, volta, é janela, tá mais perto, tá mais longe, vai assinar com outro, vai se reunir com outro, finalmente. Jorginho assinou o pré-contrato. Formação da Joana de Assis lá no Sport TV. De acordo com o apresentador, o meio-campista fechou com o clube por 3 anos. O Flamengo terá um muito importante reforço a partir da disputa da Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho nos Estados Unidos. O volante Jorginho deixará o Arsenal para assinar com o rubro-negro, segundo informação da apresentadora Joana de Assis no Taon dessa segunda-feira. E a informação dela, tá? Aspas. Pela minha apuração é o seguinte, já foi feita a assinatura de um pré-contrato. Um compromisso de 3 anos de Jorginho com o Flamengo. De acordo com a apresentadora, Jorginho terá alguns dias de descanso depois de se casar no dia 2 de junho. Mas ele chegará ao novo clube a tempo de disputar a Copa do Mundo de Clubes, está confirmado então no Super Mundial. E aí tem a informação da lesão dele. Jorginho sofreu uma lesão no tórax no empate do Arsenal com o Brentford no dia 12 de abril. O técnico de sua atual equipe, Mikel Arteta, disse que o problema foi um pouco mais complicado do que o esperado, mas o volante deve voltar a jogar nessa semana. Segundo a apuração da BBC, TV inglesa, o atleta sofreu uma perfuração no pulmão. Jorginho, de 33 anos, nasceu em Imbituba, Santa Catarina, mas defende a seleção italiana no Arsenal desde o início de 2023. Ele também vestiu as camisas de Chelsea, Napoli e Verona. E aqui não fala na matéria, mas a gente já tem uma ideia aí de, além de luvas bem consideráveis, tanto para o Jorginho quanto para o empresário, João Santos, tem um salário que vai ser aí o maior salário do elenco, passando dos 2 milhões de reais. Entre 2 milhões e 100 e 2 milhões e 200 mil reais por mês de salário para Jorginho, muita grana, mas é um cara que vai chegar para jogar, jogador sensacional. Se jogar o que sabe, vai tomar conta do meio-campo e vai ser um dos principais jogadores do Flamengo. Ainda não sei se isso no Mundial. Ele vai estar à disposição para o Mundial, mas eu não espero
que ele seja protagonista, que ele jogue muitos minutos já no Mundial por conta dessa falta de tempo para entrosar. E o Flamengo tem Gerson, tem De La Cruz, tem outros jogadores que já estão entrosados na posição. Então, na minha opinião, o Jorginho, mesmo chegando a tempo, não deve ainda ser titular no Mundial. Tem que ir entrando aos poucos, entrosando aos poucos, a não ser que seja uma adaptação muito mais rápida do que o esperado. Aí sim o Felipe Luiz vai perceber isso e aí vai colocar o tempo que ele entender que o Jorginho vai agregar ao elenco. Mas depois disso, do meio para o fim do ano, eu acho que o Jorginho vai, com certeza, ser uma das peças fundamentais do Flamengo. E agora vamos falar de João Félix, porque tem uma atualização que quando eu soube, eu já passei a achar algo um pouco mais viável, um pouquinho menos utópico, essa questão, essa possibilidade da chegada do João Félix. Por quê? A ideia do Flamengo, segundo a apuração do Pablo Rafael Rua e da coluna do Fla, é trazer João Félix pro Mundial. É um empréstimo a princípio para o Mundial. E em paralelo a isso, tem a informação de que ele tem vontade de jogar o Mundial como protagonista de um clube. E dependendo da situação, do que o Flamengo conseguir chegar, de valores, em relação também a convencimento do jogador, pode ser que o Flamengo consiga convencer a um prazo maior de empréstimo, pelo menos até o fim do ano, de repente. Mas hoje essa tentativa do Flamengo é para trazê-lo só para o Mundial. É isso que o Flamengo busca nessa tentativa do João Félix. Não é um contrato além do Mundial. E essa, na minha opinião, hoje é a única forma da gente cogitar algum tipo de sucesso nessa contratação. Porque fora isso, para trazê-lo como contratado, pagando por ele, ou um contrato de longo prazo, eu já acho que para os valores dele, para o mercado que ele tem na Europa hoje, não seria algo muito dentro da realidade do Flamengo, porque ele é um cara que já foi vendido por 70 milhões de euros. E as outras transações giram em torno de 40, tudo nessa faixa aí para mais. Então, hoje ele ainda, principalmente pela idade, é um jogador novo, ele ainda não estaria dentro de uma realidade que o Flamengo pode pagar. Então, o que entra na zona aí das possibilidades mais reais, num negócio mais razoável para o Flamengo, mais possível, é essa hipótese de empréstimo durante o Mundial apenas. E aí a notinha do coluna do Fla: ficou mais real, a ideia do Flamengo é trazer o jogador a princípio apenas para o Mundial. O meia João Félix deseja disputar o Mundial de Clubes como protagonista de alguma equipe. Informação do Pablo Rafael Rua. E aí depois Vene Casagrande trazendo que, apesar de priorizar uma permanência na Europa, João Félix não descarta uma passagem temporária por um clube brasileiro. Lembrando que o valor de mercado dele é 25 milhões de euros. Já passou por Benfica, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid e Milan. Joga de segundo atacante, de centroavante, de ponta esquerda. E até ontem, a minha opinião era que cortina de fumaça. Hoje ainda não descarto essa possibilidade, mas com esse fator aí de que a tentativa é para um empréstimo durante o Mundial, aí ele já ganha um contorno aí de ser um pouco mais viável, mais razoável, mais possível o negócio. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!